É o processo dialético, né? É o processo, na verdade, isso que você está falando, Pedro, é uma ferramenta de politizar as pessoas. As pessoas vai desenvolvendo uma consciência crítica sobre determinado ponto. Mas o Julian queria falar alguma coisa aí, Julian, com você. Olha só, eu que posso dizer que estive nos dois lados, isso me dá uma certa vantagem de percepção do eleitorado. Por exemplo, hoje eu sou alguém, eu sou pré-candidato a deputado federal, eu consigo hoje ter uma resposta, uma interação muito grande de pessoas que são Lula. Quando eu digo que são Lula, é o quê? É o cara que vota no Lula porque consegue compreender a figura política do Lula. Existe aquele que é lulista, que é o cara que é fã do Lula, inconteste também. Lula pode fazer o que for, ele é Lula, porque ele é anti qualquer outro candidato que não seja Lula. Existe o que vem com os três, que é o cara que é lulista, que é petista e que é de extrema esquerda mesmo, aquela coisa toda, que é um fenômeno também que eu passei a compreender melhor. O que eu quero dizer é o seguinte, que nem todo 62, lulista, gente. nem todo cara que é Lula, que é o meu caso, eu sou Lula porque eu voto em Lula. E votei em Lula antes, enquanto deputado, ainda trabalhei antes de Lula entrar para que ele conseguisse iniciar um governo com dinheiro no cofre. O cara que é Lula, necessariamente, ele não se identifica tanto com o PT. Para ele, tanto faz PT, ou se Lula fosse do PSDB, isso aí para ele é o pouco importa. Existe o cara que é lulista, que ele é Lula e só vota quem é do PT também. E eu achei essa subdivisão dentro do campo ligado ao Lula interessante. Tem um cara que é lulista. Existe aquela pessoa também que vai votar do jeito que existe aqueles... Aí realmente é uma falta do selfie, a pessoa não consegue compreender realmente quem é ele, e diz que votaria em qualquer pessoa que não fosse Lula. Da mesma forma que existe também no campo a pessoa que diz, olha, eu voto em qualquer um, mesmo que eu não goste de Lula, do que da família Bolsonaro. Porque quando fala na família Bolsonaro, e a gente está falando aqui de 700 mil pessoas, no mínimo, multiplicado por 3, que são praticamente 2 milhões e 100 de pessoas no mundo ativamente. Galera, tô chegando no horário da minha live aí do final. Falta só 62. Vamos fechar essa meta rapidinho para não ter que ficar estendendo muito mais a live. Eu gostaria muito de encerrar em instantes para começar bem a minha segunda-feira. É muito importante. Tá estranho esses comentários em paralelo. Fica difícil se concentrar na linha de raciocínio dos entrevistados. Querida, é uma entrevista gravada. Eu tô mostrando aqui. A live, o que tá rolando é comigo. Tá bom, meus caras? Espero que tenha uma ótima semana, Pedro. Obrigado, Egas. Obrigado pela gentileza. Lembra do Russomano, queridíssimo, sempre aqui presente. Sou Uber e faço muito isso. Bolsonarista não vira Lula, mas anula voto quando houve verdades. Tenho virado uns 5 votos desses todo dia. Os caras dizem que anulam, né? Mas tem que ficar de olho aí, porque tem muita gente que mente, né? Isso a gente tem que ficar esperto a respeito disso aí. Vamos lá, meus queridos. Faltando 62, bora! Que tem no seu subconsciente a memória da dor, do desprezo, da piada de Jair em relação a... Né? Existe também aquelas pessoas que se chocaram com a própria postura inadequada e incompatível de um personagem como Jair na cadeira da presidência da República. Então, Pedro, se você me permite, existe uma turma, outro percentual do eleitorado calado. Esse eu identifiquei, José, que inclusive minha rede social passou a ter muitos deles, que é aquele cara que observa o teu perfil, observa o meu perfil, observa outra coisa, mas ele não se manifesta, ele não curte, às vezes ele não deixa o comentário, porque às vezes ele fica chateado ou não quer aquela discussão inútil do cara que chega, sabe, com um espírito de hater, mas ele está ali. E onde é que eu encontro esse cara? Eu encontro no supermercado, eu encontro na academia, eu encontro no calçadão da praia, eu encontro no shopping. Então, o Lula, uma coisa eu digo a você, mais do que as pesquisas, e essas pesquisas não atingem esse percentual, estará com Lula. Por isso que eu não tenho dúvida que Lula irá se reeleger. Agora, qual é a minha preocupação, Pedro? Essa minha preocupação é real. Ela é extremamente real e eu quero trazer aqui a discussão, que é exatamente a ferramenta de governabilidade do presidente, que é o parlamento. Eu acho, aí é uma crítica, meu irmão, Pedro e José, é uma crítica realmente assim de que deveria-se, de alguma forma, buscar, porque eu conheço como é que a direita não, o bolsonarismo trabalha. Por exemplo, eu fui um cara muito ligado à família Bolsonaro.
Se eu fosse um cara que tivesse a ligação com Lula, que eu tive com Jair, eu estava hoje deitado numa rede com o Valdemar da Costa Neto me dando água de coco para eu poder estar lá. O Valdemar da Costa Neto foi atrás da filha de Clezão, foi atrás de Jojo Todinho, foi atrás de tudo que a pessoa, até o cara da caneta azul, para poder dar o volume. Minha preocupação hoje é o seguinte: a estratégia do Centrão e do bolsonarismo para turbinar o parlamento, Pedro, é muito violenta. Além da própria estrutura do fundo eleitoral, que é pesadíssima, é 3 vezes o que o PT tem, eu acho que o braço político do PT, a juventude, de forma mais estratégica, com a força do governo, perdeu tempo em puxar mais nomes. Por exemplo, José. Eu vou falar aqui de José, não vou falar de mim. José é um cara que ele está no debate na classe A, irmão. Um cara desse. 62, no mínimo, eu digo a você, porque eu fiz parte do governo de Jair, e se um cara tivesse projeção no Acre, ele era arrastado para dentro da sala da presidência para tirar uma foto com o Jair. Um cara como José, um cara como Julian Lemos, um cara como... Tem pessoas aqui no Nordeste, como a Vivi, que é uma influenciadora muito interessante. Essas pessoas, ainda que não chegassem a um coeficiente eleitoral alto, essas pessoas poderiam somar para que a gente conseguisse ter mais vagas no parlamento. Porque a preço de hoje, Pedro, eu digo uma coisa a você, me preocupa muito, primeiro, o Senado, porque das vagas que vão ter, isso aqui, eu tiro aqui pelo meu estado, são pessoas que até estarão com Lula, mas faz parte, Pedro, daquele lado que vai pedir o pedágio alto. Vai estar com Lula, mas vai pedir o pedágio alto. E só para você ter ideia, para finalizar esse pensamento, José, para você entender, Pedro, o PT hoje tem 65 deputados federais. 65. As projeções que se tem é que fará em torno de 85, talvez 90. Eu espero que faça mais, mas essa é a projeção. O partido PSD, ele hoje já tem 75, fazendo projeção para ter 100. E o PL, que tinha 95, a projeção real é de 115 deputados. Você entende a minha preocupação? Eu acho que não é só Lula vencer. Nós precisamos que Lula não governe o próximo governo da forma que ele governou esse, porque as pessoas não querem saber. Agora, que não tem como governar com um governo pior, e eu digo uma coisa a você, o que vem o ano que vem é pior do que o está agora. Já dizia o Ulisses Guimarães, quando chegaram para ele, disseram: presidente, que parlamento rei? Ele disse: espera o próximo. Então é isso que eu estou querendo falar. Ô, Júlia, você me deu a oportunidade de uma deixa, de eu dar aqui alguns recados aqui e dizer para as pessoas que seguem o nosso portal que dentro dessa aflição que muitas pessoas têm, da gente ter uma frente de parlamentares dentro do Congresso Nacional muito combativas, né? Eu acabei aceitando o convite do PSB para entrar nessa batalha, com essa responsabilidade, e está saindo muito melhor do que eu poderia imaginar. Foi feito um abaixo-assinado, vou colocar aqui, inclusive no chat agora, o abaixo-assinado, deixa eu ver se coloco aqui. Eu queria que o Pedro comentasse essa visão que eu passei aqui, eu queria lhe ouvir, Pedro. Tá? Você que é um cara do PT, um cara com a cabeça moderna, eu queria lhe ouvir. Bom, então é o seguinte, só fechar isso aqui, eu passo para Pedro. Então, eu criei um site para um abaixo-assinado das pessoas que acham que eu deva sair como candidato, uma espécie de base fundamental de pré-candidatura. E hoje nós completamos 50 mil pessoas que assinaram esse abaixo-assinado para eu sair como pré-candidato. Gente, estou muito feliz, estou muito contente e com essa responsabilidade que vocês estão jogando para nós todos abraçarmos, né? E, junto com isso, foi criado também hoje, aliás, ontem, né? Uma ferramenta chamada Quero Apoiar. Eu me mutei por causa do barulho aqui. Sem querer colocar água no chopp de vocês, tá, gente? Efraim, obrigado, querido. Obrigado pela ajuda. O Fernando Graton falou aqui, né? Sem querer pegar no pé, mas eu espero que o Lula não seja tetra na conciliação. Tem que surrar esse povo antipovo. Fernando, eu acho que o Lula vai ser tetra na conciliação, tá? Acho que alguns ele não vai conciliar, mas eu não vejo um governo ainda mais à esquerda, tá? Eu acho que o próximo governo
Que vai ser um governo bom, tá? Que vai ser um governo bom. Se a gente não eleger o Lula de novo, vai ser um desastre. Que é para você que Previsão completamente quer apoiar de uma forma efetiva, são pé no várias chão, formas tá? de você apoiar uma campanha. Você, se não tem condição nenhuma de fazer uma doação, vai para abaixo-assinado, você vai poder compartilhar informações com as pessoas, numa reunião que eu estiver presente, você vai poder fazer um cafezinho, você vai poder dirigir, sei lá, tem tanta coisa que as pessoas podem fazer, não é só a grana. Então, é muito importante vocês assinarem esse abaixo-assinado, e se puder. Emerson, queridíssimo, será que o Júlia não está exagerando nessa projeção do PL? Pedro, viu a Coreia do Sul debatendo no parlamento de solução das igrejas? Estão muito metidas com a política. Tomara que aconteça aqui. Difícil, também acho. Também acho difícil. Na Ásia pode ser bem provável. Não acredito que o Lula tente mais um mandato no futuro. Então chegou a hora de surrar esses malucos. Não acho, Fernando. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu tô lendo esse livro aqui, muito bom. Recomendo todos que comprem. Tá? O Lula do Velho Testamento que falam aí nas notícias é mito, tá? O Lula sempre foi conciliador, desde a época do sindicato. Fernando Moraes documentou aqui, tá? Eu acho que a gente criou também um mito, até a própria designação do Lula à esquerda, ele é centro-esquerda, né, gente? Ele é centro-esquerda, é um sindicalista, não é um líder revolucionário, entendeu? Por isso a importância que eu coloco, e eu não estou falando só do Jones Manuel, estou falando no geral, é importante que exista uma esquerda radical, sim. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!